estabilizou com o Dorival Júnior e ganhou do Vasco 4-2, não foi para tudo isso. Mas tá ganhando, né, Vamp? Tá ganhando, tá invicto, né? Desde a chegada do Dorival. 9 jogos. Vai subir ali na tabela, quietinho. Tem amanhã um jogo pela Sul-Americana, onde é o líder do grupo. Ele não vai treinar nada. Entendeu? Ontem à noite, Não, é isso que eu tô vai falando. chegar hoje à Então, tarde lá, não vai treinar, vai jogar e volta depois, mesma coisa. Imagina só, o São Paulo vive, talvez nos últimos anos, o seu melhor momento, assim, de um pouco de paz, né? A gente sabe que a torcida do São Paulo vai, comparece, lota o estádio, né? Mas o São Paulo ali bem, ele hoje, na data de hoje, ele está bem colocado no Campeonato Nacional, ele está em primeiro no seu grupo na Sul-Americana, tem uma vantagem de 2-0 na Copa do Brasil diante do Sport, que queira ou não, a gente sabe que a Copa do Brasil, para mim não é o principal campeonato, mas financeiramente é o que paga bem também, né? Já passando de fase já tem esses alcatra para entrar, né? O Dorival vai acertando e jogadores importantes voltando a jogar bem de novo, né? Ganhando confiança, o tempo vai passando, ganhando confiança. Não foi um jogo fácil, né? O Vasco, mesmo estando mal colocado, o Vasco, ele faz algumas partidas boas. Acho que contra o Santos ele não merecia perder o Vasco, poderia ter tido um resultado melhor. O jogo contra o São Paulo também, né? O Vasco não jogou mal, mas o São Paulo fez. É aquilo que fala, injustiça é bola para dentro, né? Os gols do São Paulo foram entrando, tá tranquilo, não deu tempo já, saiu de lá já para viajar, que o jogo é amanhã, né? Não, ele sai, viajou a noite toda, chega tarde hoje lá, não vai treinar, joga amanhã e depois faz tudo de volta. Qual país mesmo, que agora eu lembro? Eu sei Venezuela. Na Venezuela. Perou na Venezuela. Longe. Meu Deus, uma viagemzinha daquelas que o Bruno Prado e o Flávio Prado gostam de fazer, o Mauro Betti de... Mas diz que a cidade de Puerto Cabello é uma cidade praiana, diz que é muito bonita. Eu lembro, Mas não é perto. Passar as férias, né? eu lembro que você foi o ano passado... Pra Guayaquil. Não, Você foi para aquele. Aonde São tem um Paulo lago, também. aonde tem um lago. Titicaca. Ah, não, no outro ano eu fui lá pra Juliaca, 4.200. lago. Eu estive... Titicaca, é maravilhoso. É 1000 vezes melhor que Rio Sena acho que e Vampeta é o Rio... Como é aquele rio que tem A lá em Juliaca é Londres? muito legal. Como é o nome do rio de Londres lá? Tamisa. Cena. Tamisa. Não, aí o... Não, Tamisa Cena de em Paris. Londres, Cena em Paris. Tamisa em Sou Londres. mais o... Como é? Titicaca? Como é o nome do... Titicaca. Eu e Vampeta estivemos em Maracaibo. Maracaibo. Lugar aprazível na Venezuela também. Eu também estava, eu estava de terno. Obrigado, eu agradeço a PSN de nos lugar botar de terno. 42 Aquele graus. calor, 42 graus, 3 gols do Romário. Mauro, e o São Paulo, dessa viagem tão espetacular, vai conhecer uma bela, como você falou, uma bela cidade. Quer dizer, Puerto Vale a pena, Cabello. um dia, uma noite de É viagem. meu time na Venezuela, o Puerto Cabello. É o quê? Puerto Cabello, meu time na Venezuela por motivos capilares. Cabejo Sul. Mas não vai ser amanhã. Não, mas eu gostei do São Paulo, assim, gostei mais do resultado. Desse Beraldo é muito bom, né, cara? E não só pelo gol, fundamental. Ela vai pra Europa já já. É difícil. Bom para o torcedor de São Paulo é que a multa não é pequena, mas é jogador de nível da Europa. Excelente jogador, foi fundamental, claro, para a grande vitória. O São Paulo em 41 minutos fez 2-0, ainda tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo, aí vai sofrer, sofre um gol aos 37, 38, parecia que mais uma vez o São Paulo ia se complicar, mas aí tem o gol do Beraldo, vai ter o gol do Juan, e foi uma ótima vitória para mim justa, mas de novo com aquilo que eu já falei de outros jogos, falei do Flamengo e São Paulo, Flamengo e Corinthians, também do Santos e Palmeiras e de outros jogos também. As equipes em 2 e 3 frentes estão se desgastando muito, se cansando muito, e é natural que isso aconteça. E como é um processo de reconstrução do São Paulo com o Dorival Júnior, ele começa muito bem, 5 vitórias e 4 empates, e 10 partidas sem perder, porque conta exatamente o jogo de ida no Morumbi, quando o Rogério Ceni saiu no dia seguinte do São Paulo. É uma sequência boa, um viés de alta que eu esperava alguma evolução, mas não tanta, né? E os 4-2 sobre o Vasco mostram bem isso. E com um detalhe também fundamental, um baita público, mais um desse grande Brasileirão, mais um grande público no Morumbi, maior público, maior renda do São Paulo na temporada, e a tendência é que continue assim. Porque se tem um torcedor que não tem merecido o que tem visto nos últimos anos é o São Paulino, porque mesmo com dias terríveis, dos piores da história do clube, a torcida tende em grande número. O Nilson, aproveitamento do Dorival Júnior, 9 jogos, 5 vitórias, 4 empates, não perdeu até agora, 14 gols marcados, 4 sofridos, 70% de aproveitamento, repetindo o que fez no Ceará e no Flamengo. É, bem feito pro Flamengo, que demitiu ele, tá lá com o Milonga Sampaoli, né? E o Dorival é um grande gestor de grupo, gestor de pessoas. O São Paulo estava precisando um cara com esse tipo de perfil,
né? E ele é que não pode ficar só. Eu vi o Ancelotti falando sobre isso também, ele fica bravo quando fala. Ah, o Ancelotti é só um grande gestor de grupo. Não, o Dorival também é um grande treinador. Sem dúvida. Ele é um grande treinador. Ele deu uma arrumada na casa do São Paulo ali. O São Paulo teve uma evolução. Os jogadores estão comprando o trabalho do Dorival, isso para mim é claro, né? Com o Rogério tinha mais reticência para se comprar o trabalho do Rogério Ceni. Com o Dorival, os caras compraram o trabalho do Dorival. E ele vem fazendo um trabalho muito legal no São Paulo. Tomara que cresça. Agora, precisa tomar cuidado o torcedor, porque você já viu rede social no dia seguinte, né? Campeonato Brasileiro vem aí, vamos ganhar a Sul-Americana, vamos ganhar Copa do Brasil. Soberano, está falando soberano tá do Jason? Esse é o problema. Quando a torcida do São Daniel Lian comandando esse time. Quando a O torcida campeão voltou da zica. Quando a torcida do São Paulo começa com esse negócio de campeão, soberano tá de volta, aí, rapaz, aí entra a ladeira abaixo, aí a curva vai lá para baixo. Então, calma. A torcida já está chamando de Genial Júnior, o Dorival Júnior, Genial Júnior. Não, como é que é? Doriola. Doriola também Junto com o Guardiola. Dorival eu gosto. A torcida... Dori quê? Dorival. Dorival é muito bom. A torcida do Flamengo já gritava. Muito Dorival é muito Dorival? bom. Dorival. Dá um vral. Ó, intervalinho na Rádio Jovem Pan, a gente continua aqui no canal do YouTube. Meu caro Vampeta, o São Paulo vai para Puerto Cabello, não vai treinar para ir, não vai treinar para voltar, óbvio. Que Paris E aí ele pega o Goiás em casa no final de semana, depois recebe o Sport em casa, segundo jogo da Copa do Brasil. Aí ele vai sair para pegar o Grêmio, vai receber o Tolima, que você gosta tanto, e por último pega o Palmeiras. Vários jogos em casa, só sai para jogar com o Grêmio. Dá para continuar essa média aí de 70% de aproveitamento? Tá. Se ele conseguir continuar ganhando aqui, Tá, vai lá para cima na tabela. Você viu o que eu falei aqui, Flávio, na sexta-feira? Eu falei assim, você pega os 11 titulares do Santos que o Palmeiras foi enfrentar, não é que o Santos tem um plantel para ganhar um campeonato brasileiro, mas jogo de... Quando começar 11 contra 11... É mais clássico, né? E essa sequência aí dá para o São Paulo tranquilo, fazer somar pontos aí. Eu acho que não vai quebrar a invencibilidade nesses jogos aí, não. Palmeiras em casa? Hã? Palmeiras? O São Paulo vem fazendo jogos duros com o Palmeiras, Sim. né? Na Era Bel, o adversário que mais complica o Palmeiras é o São Paulo. Vem fazendo e o Dorival enfrenta bem o Abel também. Se pegar a estatística dos dois, um contra o outro. De qualquer forma, o Dorival, nós vamos até mostrar aí para vocês na tela, Dorival sobre esse negócio de criar ilusão pro torcedor, né? Que já tá comigo não. Cantador de cobras? E tal. Ele já disse, nós vamos ver o que o Dorival disse, vamos lá. Bom, eu não vou criar uma ilusão ao torcedor, dizendo que as coisas já estão boas, que está tudo bem, que está tudo resolvido, que os problemas são mínimos. Não, contrário. Nós temos que estar nos mexendo, atentos ao mercado, mas o principal é que continuemos trabalhando com esse grupo que esteja aqui dentro, valorizando, melhorando, fazendo com que cresçam, que acreditem, que continuem percebendo que eles podem fazer muito mais do que nós temos feito até esse momento, que para um início de competições é muito pouco. Nós não temos uma vaga assegurada na Sul-Americana, a nossa passagem para a Copa do Brasil, ela teve um resultado importante, mas ainda não decidido e que pode ser revertido. E o Campeonato Brasileiro está apenas na sua 7ª rodada, se não me falha a memória. Então é muito pouco e essa equipe tem que ter ambição comedida de querer mais, de buscar mais, de se entregar mais, se doar mais. A tabela ela é terrível para todos. O Vasco essa semana teve tranquilidade para poder trabalhar e por isso tinha sempre uma chegada mais forte, tinha sempre um movimento mais rápido. Nós, como eu disse, nós chegamos na quinta-feira, 23 horas aqui no aeroporto. Então, tudo isso aí gera um desgaste muito grande. Bom, o Vasco, que ele citou, nós vamos falar de um modo geral, né? Mas o Vasco na temporada, 22 jogos, 9 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 35 gols marcados, 23 sofridos. E joga agora fora com o Fortaleza, depois pega o Flamengo, Internacional fora, Goiás em casa,
Cuiabá em casa e Botafogo fora. O Vasco também está com seus problemas e o técnico com dificuldades. No momento que voltamos também para a Rádio Jovem Pan. Só no final, que o Vasco queria estar na situação do São Paulo. Copa do Brasil, vivo, Sul-Americana, o Vasco só tem um campeonato, só não. O que está rolando com o Vasco, então? Não, estou falando assim, o Vasco queria estar na situação do São Paulo. Queria, mas não está aí. Não está. O que está acontecendo? Deméritos dele, porque claro. ele começa a ficar lá atrás e já tem o trauma, né? Sim, começa a criar. Grande. E a Da chave mesma- grande. E a Da mesma maneira que o Botafogo está com uma moral lá enorme, o Vasco, no mínimo, os caras estão assustados. Vou dizer, e como é estranho, né, Flávio, assim, o primeiro parâmetro que a gente teve, claro, foram os estaduais. E nos estaduais o Botafogo não chegou às semifinais e o Vasco não. O Vasco ganhando do Flamengo, o Vasco com uma consistência, está aí chegando agora, né? A SAF do Vasco chegou depois da SAF do Botafogo, por tabela dos investimentos também. O trabalho do Luiz Castro já completou um ano, do Maurício Barbieri está começando agora. Eu vi o Vasco em evolução. Eu não estou entendendo esse começo de temporada, lembrando que o Vasco começou ganhando do Galo lá no Mineirão, empatou com o Palmeiras, estava 2-0, cedeu um empate, mas pô, foi um começo de tabela ruim, mas o Vasco começou bem e agora está num momento de muita estabilidade. E como foi destacado, sem outros jogos. O Vasco não tem o porquê de estar desgastado, né, fisicamente. E não é por falta de jogo difícil agora, hein? Sem dúvida. Fortaleza fora, Flamengo, Internacional fora. Nilson, o Dorival tá certo de não gerar ilusões? Claro. Errado tá o torcedor, já gritando campeão, né? Claro, tá certinho, não pode gerar ilusão não, porque a gente sabe da instabilidade desse elenco do São Paulo. Não tem um pozinho de pirlim-pim-pim, que de repente você jogou um pozinho de pirlim-pim-pim ali e o elenco virou um elenco vencedor, campeão, ganhando títulos. Não tem essa não. Então, o Dorival não tem essa capacidade de botar um pozinho nos caras e, de repente, o pozinho de pirlim-pim-pim faz tudo acontecer. Não tem essa, não existe isso, não existe. E tem uma sequência legal, tá na curva, eu gosto do negócio de curva. Negócio de curva eu aprendi com o Muricy, isso é bom. Ela tá na curva boa, São Paulo tá na curva ascendente. Vai ter a curva de estabilidade no campeonato e vai ter o declínio no campeonato também. Então a torcida tem que estar esperando também a curva da estabilidade e a curva do declínio. É só o que vai bater campeão que vai ficar sempre lá naquela curva ascendente e estabilidade, aí ele bate campeão. É o caso ele mostrava isso, o Muricy, para os caras depois do segundo título brasileiro conquistado. Ele falou, eu precisava motivar os caras. E eu motivava na base da curvinha. Eu falava, vem cá, vocês querem ficar assim, E eu, o torcedor de São Paulo, não tem que se iludir, não. Mas, olha, muito melhor do que estava, né? Opa, melhorou muito. Muito melhor, porque o faz-me rir agora tá o Corinthians, né? O São Paulo fazia parte do quarto. O Faz-me Rir original é o do Corinthians. Sim, dos mas anos 61. Então, 61. o Corinthians de agora... Edith Veiga, a música, quem? Edith Veiga. Veiga, que era um sucesso na época, né? Meio boleirão, né? Sucesso. E aí era o São Paulo fazendo o Morumbi, mas desculpa. Isso. Era o Santos de Pelé e a Academia do Palmeiras. O Palmeiras começando um grande time e tal. Faz-me Rir, né? Que era sucesso, E é interessante, assim, porque os resultados não eram tão ruins. Já teve momentos muito piores. O Corinthians e outras equipes. Mas é aquela coisa de calhar algum galhofeiro. Provavelmente o pai do Flávio Prado, já na rádio, lá na Penha, pegou, soltou. E é impressionante que é a coisa que pegou pra todo mundo, né? E assim, os jogadores da época, eles falam, eu joguei... O jogo não faz me rir, não era no Faz-me Rir. Aliás, Aí era, não era com aquela discussão. Aliás, me pega, evidentemente, gente, não é isso, mudando completamente, mas não podemos deixar de falar, infelizmente, do falecimento do Wagner Benazzi, lateral direito um dos piores Palmeiras de todos os tempos, que era de 81, o time da Taça de Prata, que acendeu a Taça de Ouro ainda naquela temporada, levou um 6-0 do Inter do Batista, ficou por ali. Benazzi, que veio do Comercial Ribeirão Preto, como lateral direito, era um jogador comum, um treinador conhecido, sim, o treinador foi muito melhor e o rei do acesso. Da Portuguesa, vários outros clubes. O Benazzi estava já há algum tempo internado, ele não trabalhava desde 2016, estava com problemas de saúde, lamentavelmente faleceu hoje. A família não informou, mas estava já há algum tempo debilitado. Aos 68 anos, toda a força e luz da família do Wagner Benazzi, foi um treinador muito bom, uma figura muito legal. Lateral limitado, sim, aqueles talvez não devessem ter jogado no Palmeiras para não ser tão cobrado, mas batia muito bem na bola, batia muito bem falta, cruzava bem. Melhor não apoio do que na lateral, mas um jogador limitado, num time limitadíssimo,
mas toda a força e luz à família do Wagner Benazzi, que nos deixou hoje aos 68 anos. É uma pena mesmo. Bom, um jogador que está agora recebendo uma justiça maior é o Rodrigo Nestor. Ele fez um golaço no final de semana, foi o primeiro gol dele no ano, é verdade, ele também não é dele a posição do gol, mas ele é o cara que mais dá assistência no São Paulo. E o Dorival Júnior falou sobre o Nestor, especificamente. Vamos dar uma olhadinha. Eu acredito que o Rodrigo é um jogador que se adapta facilmente a qualquer função, do meio para frente, é muito interessante isso. O Rodrigo, com calma, com tranquilidade, ele vai evoluindo, vai melhorando, vai criando essa coraça que ele precisa. Já são aí pelo menos uns 150 jogos com a camisa do São Paulo, é um número considerável para um garoto que tem muitas qualidades e que pode ainda evoluir muito na carreira. O Nestor, qualquer equipe que eu estivesse, se eu pudesse optar por uma contratação, eu indicaria o Nestor. Eu acho que é um jogador que tem uma capacidade única de se adaptar em várias situações do campo. É um jogador muito interessante, que tem um potencial tremendo aí ainda para crescer. Quando ele se encontrar sendo tão decisivo quanto ele foi hoje, eu não tenho dúvidas que ele vai ter assim uma evolução ainda maior. É só ele botar na cabeça que jogar bola ele sabe, ele tem qualidades e capacidade. Questionamentos sempre vão acontecer, como eu falei anteriormente. No Brasil nós valorizamos muito o lado negativo e muito pouco o lado positivo dos fatos. E isso de um modo geral, não apenas e especificamente dentro do futebol. Mas ele é um jogador que ele apresenta assim um potencial de crescimento e características únicas. O Rodrigo Nestor fez também falou a respeito, né, desse momento que ele está vivendo no São Paulo e disse o seguinte: estava me cobrando demais para fazer gols. Tinha comentado com a minha família. Eles estavam falando que eu ia fazer um gol hoje, isso no sábado. Eles me deram força em momentos difíceis. Eu me cobro muito e tenho minha paixão pelo São Paulo, pelos torcedores. Às vezes fico abatido com essas cobranças, para mim injustas, mas faz parte. Eu me tornei grande e a torcida espera muito de mim. E eu espero também. É só paixão. Eu amo esse clube, amo estar no Morumbi. Muitas vezes se tornou difícil pelas críticas, mas faz parte. Eles esperam muito de mim, mas podem esperar mais. Eu vou melhorar. O que você acha do Rodrigo Nestor, Vampeta? Gosto muito do Nestor, gosto muito do Pablo Maia também. Pablo Maia também é outro que o Dorival deve estar gostando também, remata muito bem de fora da área. Os jogadores ali, o Dorival deu uma coletiva, Flávio, essa semana que tinha 14 jogadores oriundos das divisões de base lá de Cotia, né? Foi no jogo contra o Sport. Não tem grana, tem que pegar a base, tá certo? E ele vai aproveitando bem, né? O zagueiro mesmo. Beraldo, né? Ele não sei se ele é da base ou ele veio de algum time, mas veio pra base do São Paulo, né? Ele veio da base, agora é da base, isso a gente não sabe. Então, jogadores interessantes mesmo ali, que tá ajudando mesmo o São Paulo a sair dessa situação. O Nestor, ele tá tão no caminho certo que a torcida pega no pé dele. Isso é um sinônimo de que o cara vai virar fera. Eles enchem o saco do Kaká, enchem o saco do Casemiro. O cara que a torcida pega no pé pode esperar que ele vai virar fera. A torcida do São Paulo, para detectar o cara e vaiar, é um negócio impressionante. Ela sinalizou. O olheiro que vem aqui, ele olha, vê quem a torcida do São Paulo tá vaiando, pega que esse é o cara certo para ser contratado. Gosta do Rodrigo Nestor? Gosto, bom jogador. Não é gênio, não é nada de excepcional. Nossa, não, mas é um bom jogador. Ele pode evoluir muito. Viu? Pode, ele é jovem ainda, né? Bem novo. Sim. Ele pode evoluir muito. Acho Concordo plenamente, é bem muito bom jogo. Pode. É aquela coisa que se tivesse num time um pouco mais, num momento melhor... 22 anos, tá? 22, é muito jovem. Ele tivesse num momento melhor do time, não dele, né? Ele teria, por exemplo, um time melhor estruturado hoje, uma fase melhor, tipo Flamengo, Palmeiras, Fluminense e tal, o Rodrigo estaria num nível muito melhor. Ele é um cara que... Ele é um cara de... O que o Dorival falou é verdade. Ele é um cara... de várias funções táticas no meio campo, né? Então, é um cara que pode ser muito utilizado em vários 5, espaços. 8, 10, sim. Vários espaços do meio campo. Então, é um jogador muito útil ao São Paulo. Eu acho que o Nestor é jogador titular do Dorival Júnior, com certeza. Ele falou que se ele for indicar alguém, qualquer time que ele tiver, puder fazer uma indicação, será o jogador titular do Dorival. Tomara que o São Paulo cresça, porque cansou já de ver um clube com o tamanho do São Paulo, né? Ficar sendo só perdedor. Né? Já deu, eu acho que já deu. Tá na hora do São Paulo reagir mesmo,
né? Reagir, brigar por título, quem sabe uma Copa do Brasil, brigar por uma Sul-Americana. Brasileiro eu não acredito, mas uma vaga de Libertadores no Campeonato Brasileiro. Está na hora de uma reação do São Paulo. Passou, não é que está na hora, passou da hora do São Paulo reagir. Eu estou dizendo pela grandeza. É que nem o Corinthians. Você acha que o Corinthians é o Corinthians para ficar brigando para não cair? Não combina Corinthians com não cair. Não é isso que o Corinthians tem que brigar. O Palmeiras, o Flamengo, são clubes que você tem que ver sempre brigando por títulos, né? E o São Paulo tem uma história. O São Paulo ainda é o único que venceu 3 vezes o Mundial. É o único. O único, né? Porque daqui para frente... Pois é. É o único que venceu 3 vezes o Campeonato Mundial Interclubes. Então, é muito grande o São Paulo. A instituição de São Paulo, que está devendo também uma barbaridade, né? Está devendo muito dinheiro, mas a instituição é gigantesca. Então, é uma instituição que tem que voltar a ganhar dinheiro. E a torcida? A torcida do São Paulo está mais presente que a torcida do Corinthians. Se você for analisar, o São Paulino, ou então está tão presente quanto a torcida do Corinthians. Cabe mais. É impressionante, cabe já, mas não, mas essa é quase... Bem-vindos ao canal oficial do São Paulo Futebol Clube, mais conhecido como São Paulo. Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre o tricolor paulista, desde entrevistas, notícias exclusivas e muito mais. Felipe Alves está deixando o São Paulo devido a casos de indisciplina. Ele abandonou um treino e não compareceu à concentração para uma partida. O contrato de empréstimo será rescindido a pedido da comissão técnica. Ainda não se sabe em qual clube ele jogará. A situação é considerada inaceitável, pois os jogadores devem respeitar a hierarquia e as regras do clube. Esse foi o vídeo pessoal, espero que tenham gostado, não esqueçam de deixar o like e se inscrever, valeu pessoal!